Então, meus amigos, vamos aqui fazer a correção dessa atividade sobre casos de semelhança de triângulos. Na primeira, ele pede para a gente analisar essas afirmações aí, de acordo com os casos de semelhança de triângulos estudados e ver qual é a correta. Só para lembrar, a gente estuda casos de semelhança de triângulos para a gente não precisar analisar todos os lados correspondentes para ver se são proporcionais e nem para ver se todos os ângulos são congruentes. Para isso que existem os casos de semelhança de triângulos. Então, na letra A tem assim: para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham três ângulos correspondentes congruentes. Não precisava ser 3, né? Bastava 2. Mas se tem 3, a gente vai considerar correta porque não tem outra mais correta do que ela aí nessa questão. Então, tá certo. Se tem 3, é porque eles são semelhantes, mas bastava 2. Na letra B, para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham dois lados proporcionais e um ângulo congruente em qualquer ordem. Não, nós temos aquele caso de semelhança L a L, onde esse A está no centro não é por acaso, ele tem que estar entre dois lados que são correspondentes e proporcionais. Então tem que estar entre, não é em qualquer ordem, por isso que a letra B está errada. Na letra C, para que dois triângulos sejam congruentes, a gente não estudou ainda a congruência de triângulos, mas ele diz que para ser congruente basta que os três lados correspondentes sejam proporcionais. Não, para ser congruente tem que ter a mesma medida. Na letra D, dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais não serão semelhantes em qualquer hipótese. Então veja o seguinte: na hipótese que tem um ângulo entre eles que é correspondente e congruente ao do outro triângulo, eles vão ser, sim, semelhantes. Na segunda questão, qual o valor de x nos triângulos a seguir? Então, nós temos aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF. Nós temos aqui um ângulo de 56 graus e esse ângulo reto, que é o ângulo B, e o ângulo E. Então, pelo caso AA, ângulo, eu já sei que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, por este caso, ângulo. E se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, para achar o valor de x, basta fazer essa proporção. X é oposto a este ângulo de 56 graus. Se a gente for ver lá no outro triângulo, não tem um valor oposto ao ângulo de 56 graus. Então, a gente tem que achar ele para poder achar o valor de x. Mas veja o seguinte: esse triângulo ABC é um triângulo retângulo. Dá para aplicar o teorema de Pitágoras para a gente poder descobrir o valor de x. Então, se liga aí. Nós temos aqui que aqui é 18 e aqui é 30. Então, nós temos 18, que é o lado menor, e 30, que é a nossa hipotenusa. Será que dá para usar o trio pitagórico? 3, 4 e 5? De 3 para 18, eu multiplico por 6. De 5 para 30, eu multiplico por 6. Então, deu certo. Então, basta multiplicar o 4 por 6 para achar esse lado que está faltando. 4 vezes 6 é 24. Então, o lado que está faltando aqui, BC, é igual a 24. E a gente pode agora sim achar o valor de x. Se você tiver dúvida em achar utilizando o trio pitagórico, basta aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é o 30, neste triângulo aqui, vamos apagar só para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Neste triângulo aqui, ABC, a hipotenusa ao quadrado, que é o 30, é o maior lado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Se eu não sei esse lado, eu vou chamar de y. Então, vai ser igual a y ao quadrado mais 18 ao quadrado. 30 ao quadrado é igual a 900, igual a y ao quadrado mais 18 ao quadrado é igual a 324. Passando para o outro lado, né? Vai dar 900 menos 324, que é igual a 576. Aí a gente teria que procurar o número ao quadrado que dá 576, que é justamente o 24. Então, você poderia aplicar aí o teorema de Pitágoras. Então, você poderia aplicar o teorema de Pitágoras aí tranquilamente e acharia o 24 da mesma maneira. Então, já que a gente já sabe, coloca aqui o lado BC igual a 24 e a gente faz isso agora. Os lados correspondentes são proporcionais. X está oposto ao 56. Então, fica x sobre... Quem é que está oposto ao 56 no outro triângulo? O 24. Então, x sobre 24 vai ser igual. E eu pego os lados que são dados, né? Os correspondentes dados aí nesses triângulos. Como eu comecei do triângulo maior, vou continuar começando do triângulo maior. O 36 que foi dado aí é correspondente ao 18. Então, veja que vai ficar 36 sobre 18.
36 dividido por 18, pessoal, é 2, facinho demais. Então, x vai ser igual a quanto? 24 vezes 2, que é igual a 48 centímetros. Resposta letra A. Veja o seguinte, você poderia ver logo que o lado correspondente aqui do triângulo menor para o triângulo maior foi multiplicado por 2. Então, bastava multiplicar por 2 o 24, que você acharia o valor de x. A questão 3, da mesma forma aí, né, nós temos aí triângulos que teoricamente são semelhantes pelo caso AA, que nós temos dois ângulos correspondentes que são congruentes. Então, pelo caso AA, nós temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Aí ele faz algumas perguntas aí. Os triângulos são semelhantes pois possuem o mesmo formato. Essa é a única maneira de descobrir se duas figuras geométricas são semelhantes. Não foi dito isso nos casos de semelhança de triângulos. Na letra B, os triângulos não são semelhantes, pois não existe caso de semelhança para quando se conhece apenas um lado e um ângulo de dois triângulos. Não, a gente acabou de ver que os triângulos são semelhantes, então já está errado, né? E também não tem mesmo um caso de semelhança onde tem um lado e apenas um ângulo, né? Mas nesse caso nós já vimos que tem dois ângulos congruentes, por isso que eles são semelhantes. Na letra C, os triângulos são semelhantes pelo caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Eu não informei esse caso para vocês, então deixa quieto. Mas bastava se ligar que se nós temos dois ângulos que são correspondentes e congruentes, já está certinho, né? Na letra D, os triângulos são congruentes pelo caso ALA. Então aí, meus amigos, só se fosse estudado congruência. Como a gente não está estudando congruência, eu não posso afirmar nada para vocês ainda. E a letra E, os triângulos são semelhantes pelo caso AA, caso ângulo-ângulo. Foi isso que eu informei no início da questão. Resposta, letra E. Finalizando aqui com a quarta questão. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Neste mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é. Se ligue em questões onde mostra a altura e a sombra de objetos, de figuras, de pessoas, porque sempre cai quando se trata de semelhança de triângulos. Sempre a altura e sua sombra vai ser proporcional a outro objeto quando é medido no mesmo momento, tá bom? Se liguem nisso aí. Então veja que nós temos aqui que esse ângulo é de 90 graus, esse ângulo aqui também é de 90 graus, e nós temos que os lados vão ser proporcionais, né? Então, nós podemos usar aí a semelhança de triângulos. Porque o ângulo que o Sol faz com a sombra, em qualquer momento de qualquer pessoa, vai ser o mesmo. Então, também pelo caso do ângulo-ângulo, nós podemos fazer essa questão como se fosse semelhança de triângulos. E ele quer saber a altura do prédio, que eu vou chamar de x. Então, x está oposto a este ângulo aqui desconhecido, né? Então, x sobre... Quem é que está oposto a esse ângulo desconhecido no outro triângulo? É o 5. Então, é x sobre 5. E os outros lados correspondentes aí é o 15 no triângulo maior, que é oposto a este ângulo aqui de uma linha, e o 3 no triângulo menor, que é oposto a este ângulo também de uma linha. 15 dividido por 3 dá 5, então basta multiplicar aqui fazendo meio pelos extremos. X vai ser igual a 5 vezes 5, que é igual a 25 metros a altura do prédio. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.